Oi, eu sou a chefe Katia D'Angela e hoje eu trouxe para vocês um brownie Red Velvet molhadinho, cremoso, com todos os truques e segredos. Mas antes de tudo, não esquece, já adianta aí ó, sininho, começa a nos seguir também, deixa aquele like e um comentário. Afinal, eu fiz com tanto carinho para vocês. Vamos lá? Receita super fácil de fazer, aquele produto que vocês têm aí em casa. Se não tem, uma coisinha ou outra, vê se a gente consegue adaptar, mas olha só, você pode vender, ganhar bastante dinheiro, pode fazer aí pro Dia das Mães, que tá ó, batendo na porta, e também pro Dia dos Namorados. Natal, essa receita combina com tudo, aquela receita aqui pro inverno, bem gostoso. Então vem aqui conferir todos os ingredientes, bem pertinho, amor. Aqui, ó, vou estar tudo detalhado para vocês, tá? Iogurte natural, aqui eu coloquei um pouquinho do vinagre, eu vou falar porque sobre. Os ovos, açúcar, manteiga já com chocolate e sim, minha gente, é manteiga, tá? Manteiga sem sal. Aqui eu tenho cacau em pó e, claro, o corante vermelho hidrossolúvel e também, ó, farinha tá aqui atrás, eu vou passar para vocês todos os ingredientes aqui da massa e também aquele creminho branco de cream cheese que vocês vão amar, eu tenho certeza. Preparo fácil, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Eu vou usar batedorzinho de mão só para deixar o videozinho mais bonito. Vamos usar comigo? Então, aquele videozinho para ficar fofo, mas se você não tiver essa batedeirinha de mão, pode fazer todo o processo aí sem precisar da batedeira também, tá? Claro que a gente só precisa do micro-ondas ou pode derreter no banho-maria também. Vamos comigo? Então, aqui eu já tenho o chocolate, tá? Branco. Lembrar que pro Red Velvet a gente vai utilizar o chocolate. Kátia, posso usar cobertura fracionada para fazer esse preparo? Não, apenas chocolate. E é uma quantidade bem pequena, tá, gente? Diferente do brownie que a gente usa, o escuro, por exemplo, aqui no brownie Red Velvet a gente usa bem pouquinho. Então, aqui, ó, vou fazer essa misturinha rapidinha, já derreti. E já vou aqui colocar também, ó, o açúcar, tá? E os ovos. Nesse mesmo bolzinho aqui, ou você pode bater também o açúcar e os ovos à parte, tá? Então, às vezes eu faço esse preparo também, bater separadinho, depois misturo aqui também, não tem problema. Vou usar aquele batedor de mão, como eu falei pra vocês, opcional, tá? Então aqui. Só pra deixar mais homogênea essa misturinha nossa. Vai batendo até dar uma leve dissolvida nesse açúcar. Aqui, então, bati bem, já vou adicionar o iogurte, tá? Essa mesma quantidade que eu coloquei para vocês de iogurte, vocês também poderiam utilizar o leite. No caso, eu faria um buttermilk, tá? Ou como algumas pessoas também costumam chamar, mas eu não gosto dessa palavra, gente, que é leiteilho, tá? Acho muito feia essa palavra, então buttermilk fica mais chique, né? Então você pode fazer, o que é um buttermilk, Kátia? É quando a gente talha esse leite, você vai pegar a mesma quantidade de leite e adicionar o vinagre branco, que eu utilizo sempre de álcool, ou algum claro que você tem em casa, de preferência sem sabor, né? Não vai colocar aí um vinagre de alho, por exemplo, que não vai ficar muito bom nessa receita. Então aqui, além desse nosso iogurte, eu também coloco um pouquinho de vinagre. Mesmo ele já tendo essa acidez, mesmo ele tendo aquele azedinho, eu gosto de adicionar um pouquinho mais, tá? Vai estar a quantidade tudo certinho pra vocês, não se preocupem em relação a isso. Eu gosto dessa acidez a mais, porque eu acho que fica mais gostoso ainda o nosso brownie, tá? Então aqui bater rapidinho, mais um pouquinho. E voar tudo pela casa. E também no Marcelo. E agora eu vou adicionar o cacau em pó. Lembrar que essa quantidade que eu coloquei pra vocês de cacau em pó, ele tá pedindo 10 gramas. Se você for utilizar o chocolate em pó, 50% cacau, tá? Chocolate em pó quando contém açúcar. Cacau em pó é quando é 100% sem açúcar. Se você for adicionar o cacau, 10 gramas. Se você for utilizar o chocolate em pó, 50% cacau, 33 ou qualquer outra variação que contém açúcar, você dobra essa quantidade, tá? Então, sempre quando a gente for fazer um brownie ou um bolo Red Velvet, a gente precisa trabalhar com buttermilk,
com cacau ou chocolate em pó. E também a gente vai utilizar aqui, ó, vai deixar aqui no cantinho pra colocar no nosso creminho ali de cream cheese a baunilha. Então a gente sempre tem que ter essa quantidade. E claro, o corante, né? Também pra ter essa coloração aí do Red Velvet. Vou dar uma mexidinha só pra não voar cacau, como voou agora há pouco tudo, né, pela casa. A minha misturinha aqui. E a partir daqui a gente já consegue colocar o nosso corante. Aqui. Olha que lindo. Fiz essa misturinha aqui, deixei homogêneo. Agora eu já vou entrar com corante. Nesse caso que eu vou utilizar o hidrossolúvel, tá? Que vocês sabem, quando a gente pensa em água, quando você estiver pensando em chocolate, é lipossolúvel. Então, sempre do hidrossolúvel. Kátia, eu posso utilizar o corante em gel? Eu particularmente não gosto muito, porque tende a deixar a massa um pouquinho mais amarga. Então, assim, sempre utilizo o Gran Chef, tá? Posso utilizar outra marca? Aí é com vocês, gente. Mas vocês sabem, né, que o corante do meu coração, Gran Chef, não tem jeito, tá? Então aqui, quanto que eu coloco de corante na verdade? Eu vou adicionando aos pouquinhos. Eu vou batendo e vou adicionando. Não adianta você colocar 5 gramas de corante, por exemplo, aqui dentro pra abrir cor. Diferente de um chantilly, por exemplo, que a gente tem que adicionar bastante tom de vermelho para que ele fique com um tom intenso. Aqui não tem necessidade. É mais ou menos 1 grama de corante. É o suficiente para essa massa, uma colherzinha daquelas de café, tá? Então eu venho adicionando, vou dando uma olhada se tá bom, depois que eu misturo a farinha, a mesma coisa. Então você tem que ficar tendo esse tato com a massa para você poder entender, tá? Então aqui eu vou bater rapidinho, a mesma coisa. Dou uma leve batidinha, ó, que ele passa do chocolate. Traz pertinho, amor, por favor. Passa da coloração do chocolate pro tom mais rosado, tá? Aqui ainda lembrar que ainda tem corante. Ó. E a gente bate bem. Com cuidado para não voar em tudo. Aqui eu acho que precisa um pouquinho mais. Então eu vou colocar aos poucos aqui para abrir mais esse tom, tá? Então aqui a gente vai colocando aos poucos, sentindo como tá a coloração da nossa massa, tá? Se você quiser colocar na quantidade sempre com né, uma balança, fica, claro, mais padronizado ainda, tá? Então aqui... E aqui pra mim eu acho que já tá perfeito, vou dar uma mexidinha agora pra tirar tudo na lateral. E a gente já pode agregar a farinha também. Então aqui, já fiz esse preparo, já chegou na coloração que eu quero. Muitos de vocês podem me questionar também sobre, mas a receita original, a gente usa o pó de beterraba? Eu sempre brinco nas minhas aulas. Gente, antigamente se usava muito porque não tinha os corantes, né? É artificial sim, porém ele não deixa aquele gosto amargo. Por isso que a quantidade que a gente utiliza é tão pouca, a pigmentação desse corante é muito alta. Então não tem necessidade de você usar o pozinho de beterraba. Por isso que eu evito também de usar o corante em gel. Então eu sempre uso o hidrossolúvel, no caso das massas dos meus bolos Red Velvet. Se for para chocolate, lipossolúvel, tudo bem? Então agora já vou adicionar a farinha. Vou colocando. Precisa peneirar? Não, é só pra ficar bonitinho no vídeo pra vocês, ó. Fica fofinho. E aqui a gente agrega a farinha aos poucos. Não precisa ter pressa pra fazer nada disso, tá? Aqui, se você quiser adicionar baunilha nessa massa também pode. Mas como eu já vou colocar no creme, tá? Eu não vou colocar aqui na massa também. Então, vocês vão entender o que é esse creme. Se você simplesmente, eu sei que tem muita gente que faz a receita desse Red Velvet, por exemplo, que a pessoa só adiciona a massa, o corante já fala que é um Red Velvet. Como eu falei, não é um verdadeiro Red Velvet. Pra gente ter uma massa de brownie Red Velvet, a gente precisa, ou um bolo Red Velvet, a gente precisa ter uns pilares aí na massa, né? E nesse caso aqui, a gente, como eu já expliquei pra vocês lá no início do vídeo. Então, não esquece, vai lá dar uma olhadinha pra vocês entenderem o porquê da original receita de um brownie ou um bolo Red Velvet, tá?
Então aqui, e outra coisa, tem muita gente que me questiona, Kátia, essa massa fica com aquele craquelado? Ela é diferente, ela é uma massa cremosa, não é um brownie de chocolate que fica com aquela casquinha perfeita, tá? Então ele é um brownie cremoso, então não vai ficar com casquinha. Primeiro porque a gente vai colocar o creme e segundo pela quantidade de chocolate que a gente utiliza também. Então vou misturar bem e eu já mostro pra vocês como que ficou a massa. Massa homogênea, vamos fazer o truquezinho aqui da forma? Aqui eu tenho uma forma aro 20, tá? Eu sempre trabalho com essas aqui, aro 20, é um padrão meu pra venda. Kátia, quanto que rende esse brownie? Só trabalho com redonda, e aí, porque eu sempre falo, pra que eu tenho que ficar comprando milhões de formas? Então, se um cliente meu vai encomendar um brownie, ele sabe que ele vai ter que comprar inteiro. Quem vai comprar, vai vender aí, na verdade, pedacinhos, normalmente eu trabalho com a 27 por 20, tá? Isso em aula. Ou a 20 por 20, que aí eu tenho uma que tem um cortador, né? E aí essa daí eu consigo cortar nos tamanhos 4 por 4, porque na minha já vem assim. Mas pra venda do Red Velvet, que é um brownie mais caro, eu sempre trabalho com essa daqui, tá? Então, vou fazer um truque pra vocês, eu já fiz isso até lá no canal vizinho, sabe? Já fiz isso aqui, então, ó, cortar uma folha do tamanho aqui, ó. Nossa, pertinho, amor. Ó, uma folha aqui do tamanho. Passando um pouquinho, tá? Sempre. E aqui eu vou fazer uns dobra-dobra, tá? Vou dobrar o meio. Aqui. Se vocês perderem aí, depois volta o vídeo de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. E aqui de novo. Parece difícil? Parece, mas com o tempo vocês pegam, tá? Pega a forma lá no cantinho que vocês deixaram, centraliza, tá? E eu venho aqui com a tesoura, ó, e corto rente aqui. E aqui eu já tenho um centro da minha forma pra eu poder assar meu brownie, meu bolo, o que eu quiser, tá? Então aqui, ó, isso é super legal. Pra quem tem só uma forminha aí também pra trabalhar, fica mais fácil, tá? Então, já vou mostrar pra vocês a massa caindo aqui. Espera um pouquinho. Então, papel no fundo. Passo sempre desmoldante na lateral, tá? Porque o brownie não tem problema, diferente da gente trabalhar, fica até mais fácil, né? Fala, Kátia, eu tenho aquelas formas de fundo removível, posso usar? Pode, tá? Eu prefiro trabalhar assim, com essa daqui, do que trabalhar com fundo removível. Mas, como eu falei, eu adaptei essa receita pro meu uso, tá? Então, aqui já vou dispor a massa. A massa fica um vermelho bem bonito, tá? E enquanto isso, o forno já está pré-aquecido, 180, 200 graus, tá, gente? Então aqui, ó, vou colocar essa massa, olha que linda, maravilhosa. Isso aqui fica dos deuses, bem cremosa, tá? Então a gente espalha bem ela, assim. E aqui a gente já vai fazer aquele creminho para poder colocar em cima dessa massa também. Então espalha ela direitinho, mostra aqui perto, amor. Olha que linda que fica. Espalha ela o mais homogêneo possível, tá? Aqui. E aqui levar para assar, mas antes disso a gente vai colocar o nosso creme que está aqui do lado. Também dou uma leve chacoalhada só para acertar aqui na forma. E já deixo aqui no cantinho pra gente fazer isso. Aqui eu tenho no bowl manteiga não, a gema, na verdade, açúcar e cream cheese. Kátia, posso substituir o cream cheese por ricota, por qualquer outra coisa? Não, gente, tá? Iogurte, nada disso. Cream cheese, a receita original de um Red Velvet, a gente trabalha sempre com cream cheese, tá? Então aqui não tem substituição, não quer colocar esse cremezinho, tudo bem, tá? Mas eu garanto que fica uma delícia com esse creme por cima. Inclusive, você pode colocar em cima do outro brownie tradicional também, que aí vai ficar tipo cheesecake, sabe? Você colocar uma raspinha de limão aqui, por exemplo, ele já dá um sabor parecido com o cheesecake, tá? O creme, né, na verdade, não com a base, né? Tá? Então, aqui. E aqui eu gosto de adicionar a baunilha, que eu tô usando a pasta saborizante. Posso usar a essência de baunilha?
Eu sempre falo, eu não sou aquela pessoa que vai falar é obrigatório usar tal coisa, né? Não no caso aqui do creme que é com cream cheese, né? Mas aqui tem completamente diferente você usar uma pasta de uma essência. Essência a gente sabe que tem álcool e a pasta aqui a gente tem até as pintinhas dessa pasta também. Então eu prefiro trabalhar com a pasta, como eu já falei. A essência contém álcool, tá? Então, o sabor da essência, igual eu sempre falo, é passando lá na Bahia, né, gente? Não tem sabor de nada, tá? Então, bem longe mesmo. Aqui, uso a pastinha, deixo aqui no cantinho e mexe bem, porque essa coisa gostosa vai entrar agora também aqui no meu brownie. Já mostro pra vocês. Cremezinho na manga de confeitar, a massa já tá aqui do lado, vocês viram que não precisa usar fogo, nada pra você fazer esse creme aqui, é só realmente misturou. Kátia, mas não tem perigo, você tá usando gema? Gente, ele vai assar junto no brownie, então vem aqui pertinho, olha que lindo que fica, ó. A gente vai fazendo movimentos assim, ó, de zigue-zague, tá? Não precisa ter destreza, nada disso, tá? Tem gente que fala, ai meu Deus, eu não sei trabalhar com manga de confeitar. Tá vendo que é de qualquer jeito mesmo, tá? Não precisa se preocupar em relação a isso, não. Aqui eu vou colocar em alguns cantinhos a mais, também, tá? Então alguns eu deixo vermelhinho, porque eu vou pegar um palito desse de churrasco e vou fazendo esses movimentos aqui, ó, pra ele entrar na massa também, tá? Ó. Também fica lindo, ó. Aqui. E aí, forno pré-aquecido, 180 graus a 200 graus mais ou menos. Depende do seu forno. Eu sempre falo isso. Forno é igual marido, cada um conhece o seu. Dá mais ou menos, em média, uns 25 a 30 minutos. Claro que eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto, tudo certinho, porque a massa, como a gente passou o desmoldante na lateral, ela vai dar uma leve soltada, né? Vai soltar dessa lateral aqui, e aí a dica sempre é, tirou do forno, direto pra geladeira, para o cozimento na hora, e vai manter o seu brownie bem cremoso dentro, no centro da massa. Eu sempre deixo ele mais molinho aqui no meio, porque eu gosto de comer com sorvete e tudo mais. Então, assim que sair, eu já mostro pra vocês como que ficou. Fica aí, tá? Então, olha só, brownie já tá pronto. Vou mostrar pra vocês, ó, acabou de sair do forno, tá, ó. Só que o centro, ele continua molinho. Tá vendo que as laterais dele tá bem assadinho e já está soltando da lateral. Tem muita gente que prefere aquele teste de palito, né? Você coloca o palito, ele sai mais úmido, deixo ou não deixo. Eu prefiro o centro bem molinho, tá? Porque ainda vai ter um brownie cremoso, o suficiente para você ter o corte perfeito também. Não vai ficar mole no meio, podem ficar tranquilos em relação a isso. Porque a gente vai levar para a geladeira para parar o cozimento. Então ele vai terminar de assar esse processo dentro da geladeira, vai parar lá dentro e aí depois a gente vai conseguir ter um brownie perfeito, a casquinha aqui do lado também perfeitinha por conta do desmoldante que a gente passou. Então depois eu vou colocar um videozinho para vocês quando eu desenformar ele daqui, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa receita. E aí, você curtiu? Não esquece! Ativa o sininho, porque sempre tem receita nova por aqui. E claro, começa a seguir a gente também, né? Não esquece, deixa também comentário e muitos likes. E se puder, compartilha aí com um amigo essa receita também, tá bom? Um beijo cheio de doçura pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia Dinda, qualquer pessoa que te ama muito. Faz essa receita aí e vai lá me marcar no canal vizinho. Olha que lindo! Um brownie red velvet lindão pra vocês aqui com a chefe Kátia D'Angela. Beijos!